Maldita geração que esquece que a Sexta-feira Santa não é sobre coelhinho da Páscoa, não é sobre troca de presentes, não é sobre ovos de chocolate, mas sim sobre sofrimento, sobre paixão. Eu expliquei aqui alguns dias atrás, lembram? Paixão é sofrimento, dor. E neste momento, em torno de 2000 anos atrás, estava havendo um grande sofrimento. E provavelmente muitas dúvidas em alguns corações. Eu quero analisar uma passagem com vocês, poucos versículos, são 2 somente, em que nós vamos ver que isso, apesar de ser inesperado para as pessoas naquela época, não era inesperado numa totalidade, não era inesperado de forma plena. Pelo contrário, já havia sido prenunciado, já havia sido dito. E a gente já via isso algumas centenas de anos antes do evento propriamente. E eu queria que tu abrisse no Antigo Testamento para nós podermos ver o nosso amado, meigo, poderoso Senhor Jesus em toda a sua glória, mas também em todo o seu sofrimento. Abre nos Salmos, por favor. Salmo 22. Salmo 22, nós leremos somente 2 versículos, 1 e o 2. E aqui nós vamos ver um exemplo de como essa situação que Jesus suportou por nós já estava sendo anunciada, já estava sendo predita. Acharam? Salmo 22, versículos 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Nós lemos agora há pouco o Evangelho de Marcos, relatando que Jesus usou essas mesmas palavras. No entanto, esse relato aqui, o Salmo 22, ele aconteceu 1000 anos antes. 1000 anos antes. Ou seja, nós estamos vendo aqui um salmo de Davi, que é o mais citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado, mas ele é um lamento pessoal angustiado do salmista. É possivelmente o clamor mais do íntimo que uma pessoa, um homem de Deus, poderia ter. E também o mais hostil dirigido a Deus. Quantos de nós não se surpreenderam ao ler esse versículo pela primeira vez? Deus meu, por que me desamparaste? Como assim, Deus desamparar? A verdade é que nós estamos diante de um versículo que expressa o ponto mais baixo do desespero humano. É o momento que o ser humano, aquele que confia no Senhor, expressa do fundo do seu coração o seu desespero. E é exatamente isso que nós vimos em Jesus. Então eu quero rapidamente com vocês analisar 3 aspectos do sofrimento do abandono, do sofrimento do desamparo. A gente percebe aqui neste relato 3 aspectos de um sofrimento de quem se sente desamparado. Em primeiro lugar,
é um sofrimento que aponta para o futuro. Como eu disse, Davi estava aqui há 1000 anos antes. Ele veio 1000 anos antes do nosso Senhor. Ou seja, era impossível, humanamente falando, alguém prever que 1000 anos à frente, aconteceria uma situação em que essas palavras seriam utilizadas, mas não só isso, a própria situação, o sentimento, a impressão fosse aquela ali. Alguém que se sentisse e mais, não só se sentisse, mas de fato estivesse desamparado. Nós estamos vendo aqui o que a teologia vai chamar de um tipo. Na teologia isso aqui é um tipo. O tipo basicamente é uma profecia silenciosa. Nós vemos na Bíblia vários tipos de profecia, né? de revelação. A profecia falada, a profecia escrita. Nós vemos revelação por meio de sonhos, visões. Todos esses modos de Deus falar a alguém. Mas o tipo também é uma forma de profecia, em que não é usado palavras não faladas, não escritas propriamente como um relato. O tipo, ele é algo que acontece, é uma circunstância, é um evento, uma instituição que prefigura algo que está por vir, mas que só é revelado no momento em que acontece de fato. Então, por exemplo, um tipo de Jesus no Antigo Testamento é o Cordeiro. O culto religioso judaico sacrificava um cordeiro, mas nós sabemos que aquele cordeiro não era o culto em si, ele estava apontando para algo futuro. No entanto, não havia ninguém dizendo, este cordeiro aqui, ele aponta para o Messias. É algo subentendido e veio a ser revelado depois, como nós de fato sabemos. Então, o tipo é algo que aponta para outra coisa, para uma profecia de fato cumprida, para o cumprimento de uma profecia de forma plena. Entendido? Esse é o tipo. O que Davi está passando aqui, e nós acreditamos que seja Davi, supondo que foi ele o autor, porque diz Salmo de Davi, mas também pode ter a possibilidade de ser um salmo em homenagem a Davi. Mas a maioria dos teólogos acredita que seja um salmo escrito por Davi. E nós pensamos da mesma forma, que seja Davi passando por algo aqui. E a circunstância que nós podemos imaginar, a pior da vida dele, foi quando ele foi perseguido pelo próprio filho. Quando ele teve que abandonar o reino, ele teve que fugir, ele teve que pegar o que podia carregar e levar, porque estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão. No entanto, acontece que neste momento, tudo que Davi está passando, está apontando para algo. Ou seja, Davi experimentou cada palavra do que ele disse aqui. Ele de fato experimentou um abandono, porque ele usou os termos de fato com a realidade que ele estava suportando. Mas isso apontava para algo ainda maior. Então Davi aqui ele está meramente profetizando sem usar palavras. Esse salmo é um salmo messiânico que aponta para o futuro, o sofrimento que Jesus está passando aqui, ou melhor, que Davi está passando, aponta para o sofrimento de Jesus. Não foi menor por causa disso. Ele não foi menos sentido por causa disso. Pelo contrário, foi extremamente real, verdadeiro. O salmista, quando escreve Deus meu, por que me desamparaste? Está experimentando um sofrimento que aponta para uma realização futura. Quantos de nós já não pensamos que aqui ele está até blasfemando, né, não é? Tu nunca pensou isso? Eu já pensei. Mas ele está blasfemando, dizendo que Deus desampara. A verdade é que antes de falar do desamparo, a quem ele clama? Deus meu. Em nenhum momento ele deixou de crer nesse Deus. Em nenhum momento ele deixou de acreditar, de ter fé nesse Deus. Por isso que antes de falar do desamparo, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste?
ele crê nesse Deus. No entanto, o abandono que Davi está experimentando é somente uma pontinha que aponta para um sofrimento muito maior e para o verdadeiro desamparo, que é a experiência de Jesus sozinho na cruz. E aqui vem o segundo ponto, o segundo sofrimento. O segundo aspecto do sofrimento do abandono é o sofrimento que aponta para você. Aqui nós estamos vendo um sofrimento que aponta para ti. Se de fato esse contexto for aqui de Davi com relação a Absalão, nós estamos lendo um salmo de um pai com relação ao seu filho. Correto? No entanto, Jesus, melhor dizendo, é um filho clamando ao seu pai. Aqui o filho está dizendo ao pai, Deus meu, Deus meu. Esse clamor sai do filho. Então nós vemos, no Salmo 22, por exemplo, o texto que nós lemos aqui, o capítulo que nós lemos, o salmo que nós lemos, no versículo 18, Davi experimentou a divisão das suas vestes por sorteio. E ele fala sobre isso. Salmo 22, 7, ele está dizendo que há insulto. Ele está recebendo insultos e as pessoas balançam a cabeça para ele. O mesmo que Jesus experimentou. Salmo 22, verso 8, ele está dizendo que foi zombado. E Deus está sendo desafiado para que venha livrá-lo. Jesus ouviu as mesmas coisas. Salmo 22, versículo 1, que nós lemos aqui. O salmista clama a Deus. Jesus faz a mesma coisa. Este é um salmo messiânico de alguém que está sofrendo, mas é alguém que não merece aquele sofrimento. É alguém que não precisava passar por aquilo ali que está passando. Esse sofrimento do nosso Senhor naquela cruz, e mesmo antes dela, aponta para ti e para mim. É um sofrimento que aponta para nós. É um sofrimento que ele suportou por nossa causa. Por culpa minha e tua. Jesus, o próprio Deus, vem a este mundo. E agora ele sofre, ele padece, ele suporta angústia, sofrimento, dor e morte por causa de nós. O sofrimento que ele está passando aqui aponta para nós. E ele aponta dizendo, é por você. E esse por você, quer dizer, é por culpa tua. É por você, por tua causa. E também quer dizer, é por ti, é por amor a você. O sofrimento de Jesus aponta para nós. E nós vemos que Jesus experimentou aqui 4 tipos de sofrimento. Jesus experimenta 4 tipos de sofrimento na cruz. E isso completa esse sofrimento e completa essa sensação de abandono. O primeiro sofrimento que Jesus experimenta é o sofrimento físico. Jesus experimenta fome, ele experimenta sede, Jesus experimenta cansaço, Jesus experimenta o sono. Por toda a sua vida, Jesus experimentou o sofrimento. Eu expliquei aqui na série do Credo que Jesus, quando vem, nós confessamos, padeceu sob Pôncio Pilatos. O padecimento de Cristo não se deu somente na véspera da Páscoa e na cruz. Foi um sofrimento desde que ele nasceu, desde que ele foi concebido. Porque para Deus é um sofrimento se tornar homem. É um padecimento encarnar. Então o primeiro aspecto, o primeiro tipo de sofrimento que Jesus suporta é o sofrimento físico. Foi por ti, foi por mim. O segundo sofrimento é o sofrimento espiritual. Jesus padece aqui sofrimento espiritual. Nós cantamos aqui, aquela cruz foi muito pesada. Aquela cruz foi muito pesada. Porque não é a madeira que pesou, apesar de que ela estava pesada. Mas muito mais do que isso, ele carregou nos seus lombos o teu e o meu pecado.
O peso daquela cruz, a maldição que ele carregou, o peso do pecado foi demais. Jesus suportou o sofrimento espiritual por causa de mim, por causa de ti. Neste salmo mesmo, se tu for ler todo ele, eu aconselho que tu faça isso depois, tu vai ver que o salmista está dizendo que fortes touros de Bazã o cercavam. Isso estava apontando também para a cruz, porque naquele momento na cruz, enquanto ele estava padecendo, expirando, havia demônios à sua volta, comemorando aquilo ali. Essa aqui é uma clara referência aos demônios, aos deuses que eram idolatrados. Os fortes touros de Bazã. Se tu já viu imagens de Baal, imagem de deuses, de ídolos, tu vai ver que é um touro. Os fortes touros de Bazã é uma clara referência aqui aos demônios que estavam à volta de Cristo, pensando até então que tinha acabado. Isso foi um sofrimento espiritual. Mal sabiam eles que não ia acabar por aí. Terceiro sofrimento que Jesus experimentou foi o sofrimento da ira. Jesus suportou Deus derramando sua ira sobre ele. Tu já parou para pensar nisso aqui? A única pessoa neste mundo que nunca mereceu a ira de Deus foi quem suportou toda a ira de Deus que estava destinada a nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Tu sabe o que te impede de hoje cair ao inferno? O chão se abrir e tu ser engolido e ir ao inferno? É Jesus. Há uma graça e um poder no sacrifício de Cristo que te impede de receber a ira de Deus. Porque veio sobre ele a ira que estava destinada a nós, para mim e para ti. Caiu toda sobre ele. Jesus, de fato, na cruz, experimentou o inferno. Porque o inferno nada mais é do que a ira de Deus. Jesus está, neste momento, suportando a ira do Pai. Há uma ira aqui. E ele está suportando por causa de nós. Este sofrimento do abandono aponta para ti. E tu tem que ser lembrado disso hoje aqui. O sofrimento de Cristo aponta para ti e para mim. O sofrimento do nosso Senhor está apontando para ti, dizendo: foi por causa de você. Foi por minha causa. Jesus experimentou o castigo eterno que nós merecíamos e que viria sobre nós, sim. Ele está experimentando aqui a ira em nosso lugar. E por último, o quarto sofrimento que ele experimenta é o sofrimento do abandono. E por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? A morte de cruz, deixa eu te explicar uma coisa, a morte de cruz não era só uma morte sofrida, uma dolorosa, era também, óbvio, horrível, talvez a pior das mortes. A morte de cruz, ela era muito pior porque ela era também a morte mais humilhante que havia. Ela era uma morte pública, ela era uma morte que expunha a pessoa ao ridículo. A pessoa era crucificada nua, ao lado de uma das principais vias que haviam. Só para tomar como exemplo, os cristãos, quando foram acusados por Nero do incêndio em Roma, foram crucificados e havia tochas feitas de seres humanos cristãos colocadas à beira da rua. Porque a crucificação era uma cruz, era uma morte pública. Jesus aqui não está somente suportando um sofrimento físico, ele está suportando humilhação por causa de nós. Humilhação. Tu sabe o que é isso? Alguém vir aqui,
padecer a vida toda, muito mais na sua agonia, da quinta à noite em diante, até a sexta-feira, morrer em nosso lugar. Mas não só qualquer morte. Por isso Paulo diz que ele, sendo achado em forma humana, morreu, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Isso não pode ser esquecido por ti e por mim. Isso não pode ser esquecido. A morte de cruz é imprescindível à fé cristã. Jesus suportou aqui uma morte que era humilhante, era vergonhosa. A crucificação, presta atenção aqui, ela foi criada, inventada pelos persas em 500 a.C. Ela era uma dor horrível. A pessoa crucificada, ela estava com os pés e mãos fixados por cravos ou pregos. E a pessoa, ao ser crucificada, ela perdia muito do seu movimento, porque eram usados, logicamente, nos nervos e tendões. Limitavam o movimento e a força que a pessoa tinha nos membros superiores e inferiores. Ao estar na cruz, Jesus, então, ele tem seus movimentos das pernas, das mãos e dos pés limitados. Isso era assim propositalmente, para que a pessoa não pudesse se forçar, levantar e poder respirar. A morte por crucificação era uma morte por asfixia. Então a pessoa agonizava até o momento que não tivesse mais condições de se erguer e puxar o ar. Lhe faltava o ar, porque ela perdia as forças. Essa morte Jesus está suportando por nós. Essa morte ele está suportando por causa de nós. A morte por crucificação envolve a pessoa não poder se proteger, ela está vulnerável. Tanto que muitos, e o relato mostra para nós nos evangelhos, quando não morriam a tempo, principalmente ali em Jerusalém, que estava chegando a Páscoa, eles quebravam-lhe os seus joelhos, para daí sim a pessoa não poder se forçar. E ela apressava a morte em muitas horas. Jesus está suportando isso aqui. Ele não teve seus joelhos quebrados, mas ele morreu suportando isso aqui, agonizando isso aqui. Antes disso, Jesus foi chicoteado, açoitado. O limite para a pessoa era 39 chicotadas ou chibatadas. Era 40 menos uma, porque considerava-se 40 algo muito humilhante. Jesus sofreu muito mais. Além disso, o açoite que ele recebeu foi por um instrumento chamado gato de 9 caudas. Eu expliquei algumas vezes isso aqui para vocês já. O gato de 9 caudas era um chicote que tinha na sua extremidade bolas de ferro para amaciar a carne e ganchos para dilacerar a carne. Enquanto ele recebia seus açoites, sua carne estava sendo amaciada, amassada, para depois os ganchos virem e rasgarem a sua carne. Jesus teve os seus ossos das costelas expostos. Ele teve o seu íntimo exposto por causa daquilo ali. A coroa que ele recebeu, nós cantamos aqui, a coroa que não era de ouro, ela era de espinhos. Não é o espinho de uma rosa que tu vê aí, sabe o caule da rosa, que é um espinho aí de meio centímetro? Eram espinhos compridos, que perfuraram a sua pele, possivelmente o seu crânio, porque além do espinho em si, da coroa, a Bíblia relata, nós lemos aqui antes no Evangelho de Marcos, que eles usaram um bastão para bater nessa coroa. Eles usaram um instrumento para bater e poder fixar a coroa de espinhos na sua cabeça, para que não pudesse ser retirada. Jesus está suportando isso por mim e por ti. Ele recebeu um manto de zombaria,
pelo qual disseram que ele era rei. Ele recebeu esse manto e debochavam dele. A cruz que ele carregou era uma cruz que tranquilamente pesava mais de 50 quilos. Não pesava menos que isso. Detalhe, a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, um homem fisicamente maior que ele. Ou seja, a cruz era mais pesada do que a que seria se fosse especificamente feita para ele, e ela era maior. Tiveram que esticar os seus braços para poder fixar no lugar certo. Ele está suportando isso por mim e por você. Jesus sofreu agonia na noite anterior, e ele apanhou muito desde a noite anterior quando foi preso. Ele foi preso durante a noite e teve durante a madrugada um julgamento que era ilegal na época. Uma pessoa não poderia ser julgada durante a madrugada. Era inválido aquilo ali. Jesus foi condenado por um julgamento ilegal. E os maiores julgamentos, os maiores tribunais da época condenaram Jesus. O tribunal judeu, que deveria ser o tribunal mais moral, afinal de contas era a lei de Deus que era usada para julgar, e o julgamento da lei romana, que de onde vem a nossa lei. A base da lei brasileira é a lei romana. Os dois maiores tribunais da época condenaram ilegalmente o nosso Senhor. Jesus está padecendo aqui algo que ele não merece. A barba que ele tinha no seu rosto, que às vezes tu passa uma gilete de leve e acaba se cortando e tu reclama, ele teve a barba arrancada. Não era com cuidado, era arrancada. A barba do seu rosto foi arrancada, ele andou na Via Crucis nu, recebeu cuspes no seu rosto. Ele foi colocado naquela cruz, e não esqueça de que a cruz, ao ser levantada, ela era colocada num buraco que já havia sido cavocado, já havia sido feito. Quando a cruz fixava naquele buraco, dava um impacto muito forte, que rasgava os furos nas suas mãos e nos seus pés. Foi por mim e por você. Jesus suportou isso aqui. Além disso, Jesus suportou a zombaria na cruz. Rei dos judeus, Jesus Nazareno, a placa, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Zombaria depois disso, eu já contei para vocês também, que provavelmente a primeira pintura que se tem na história de Jesus é uma pintura de zombaria. É uma pintura de um ser humano crucificado, porém a sua cabeça é de um asno, de um burro, de um jumento. Era uma zombaria feita com o nome de Jesus no Império Romano, em torno do século II. Pesquisa depois, Alexamenos e o seu Deus. Pesquisa no Google, coloca depois ali, Alexamenos e seu Deus. Tu vai ver a zombaria com o nome do nosso Senhor. O que nós estamos vendo aqui é algo que vem acontecendo até hoje. Essa zombaria, tu não percebe, você nunca viu esses desfiles, esses protestos, essas manifestações, algumas até artísticas, que colocam uma figura de Jesus, um Jesus homossexual, um Jesus hippie, um Jesus de acordo com o grupo que está se manifestando. Vocês não veem isso? Até hoje, o nome do nosso Senhor ele tem sido zombado. O sofrimento de Jesus, então, continua até hoje. Jesus sofreu por causa de mim e de você. Ele sofreu por causa de mim e de ti. E Jesus sofre até hoje. Porque a Bíblia mostra para nós que a igreja sofre. E Paulo diz isso nas suas cartas, que nós devemos completar os sofrimentos de Cristo. Jesus continua sofrendo até hoje. Então tu entende que o abandono dele foi por nossa causa? Mas não só por nossa causa, foi por nós. Jesus suportou esse abandono para que tu, Francisco, não precisasse suportar o abandono de Deus. Para que tu, Dilmar, não precisasse em algum momento experimentar Deus te abandonando. Jesus suportou na cruz
o abandono do pai com quem ele tinha mais íntima comunhão, para que nós, você e eu, não precisássemos experimentar esse sofrimento de ser abandonados por Deus, de ter que experimentar por um segundo que fosse Deus abandonando. Essa é a gravidade do pecado. Essa é a gravidade do teu e do meu pecado. Essa é a gravidade daquilo que tu e eu fazemos, que é contrário à vontade e à lei de Deus. Você levou Jesus à cruz. Eu mandei Jesus à cruz. Ele foi por causa de mim e de você. Esse sofrimento, então, o segundo aspecto dele aponta para você. O terceiro aspecto do sofrimento do abandono aponta para o passado. É um aspecto que aponta para o passado. Salmo 22, ele mostra para nós um homem piedoso que está sofrendo o pior dos seus sofrimentos. Ele está padecendo o pior que ele pode experimentar. Mas esse salmo mostra para nós, ele oferece a nós um lamento para um sofredor inocente. Ele oferece para nós, eu expliquei, é um tipo, ele aponta para o verdadeiro inocente, Jesus, o maior inocente que já viveu nessa terra. Mas, quando o salmista se diz inocente, Senhor, tu sabe que eu sou inculpável, ele está dizendo que naquela situação, naquela circunstância, naquele caso, ele não tem culpa. É isso que o salmo mostra para nós. Alguém que não tem em si a culpa agora por causa disso. E nós, a culpa foi retirada de nós. Mas não é porque nós não temos mais a condenação agora que nós não sofremos. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção, porque isso aqui é ouro. O sofrimento que tu suporta, que eu suporto, ele é um sofrimento que precisa apontar para o passado. Jesus tem um sofrimento que aponta para você. O salmista tinha um sofrimento que apontava para aquele que havia de vir. O teu e o meu sofrimento precisa apontar para aquele que veio. Você entendeu? Nós precisamos, assim como o salmista, saber expressar o nosso lamento. Saber expressar aquilo que estamos sentindo. A gente vê na Bíblia, a Bíblia diz que nós não oramos como convém, a gente não ora, a gente não sabe orar. Então, às vezes, falta nós chegar diante de Deus e dizer, Senhor, por que isso? A diferença disso aqui, de uma blasfêmia, de uma palavra de maldição contra Deus, de uma palavra que coloque Deus em xeque, é a motivação. É a motivação. Qualquer um pode dizer, Deus desamparou, Deus nos abandonou. O deísmo é isso. Deus criou todas as coisas e foi embora. A diferença é que nós estamos lamentando um abandono para a pessoa que supostamente nos abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Mas tu está falando com ele. O teu e o meu sofrimento precisam ser uma expressão de uma pessoa que está passando as mesmas circunstâncias do salmista. A mesma circunstância, a aflição por não receber o alívio para a sua dor. Sabe aquele sofrimento que tu passa e todos nós passamos em maior ou menor grau? Todos nós experimentamos alguma medida de sofrimento. Quando tu pede ao Senhor e Ele não te dá o alívio naquele momento, e tu não recebe sequer uma resposta de Deus para a tua oração, e tu pensa, o céu se fechou para mim, Deus me desamparou, o céu está de bronze, não há nada que passe, a minha oração não vai. E tu continua falando isso para Ele. Tu continua falando ao Senhor. Senhor, eu falo e tu não me ouve.
Senhor, eu falo e tu não me responde. Senhor, eu falo e tu não alivia. Senhor, eu falo e tu não faz nada. Mas para quem tu reclama? Para o Senhor. Isso é uma oração sincera. Isso é uma oração que aponta para o passado. É o que nós aprendemos com o nosso Senhor na cruz. Este salmo aqui, ele tem servido por milhares de anos para muitos crentes piedosos. Muitos crentes leem esse salmo e se sentem confortados. E por causa dele, sabem agora que tem um recurso para orar. Deus meu, por que me desamparaste? O teu e o meu sofrimento precisam refletir o sofrimento de Jesus. Afinal de contas, a Bíblia manda nós imitarmos a Cristo, sim ou não? Tu acha que tu tem que imitar Jesus somente nas coisas boas? Tu acha que tu deve imitar Jesus somente na hora da janta ou do almoço? Ou tu acha que tu também não tem que imitar ele na hora do sofrimento? Na hora que tu experimenta os piores sentimentos da tua vida? Tu precisa imitar. O teu sofrimento precisa apontar para o passado. Este salmo aqui é um convite para que nós sejamos sinceros diante do Senhor em nossos sentimentos de abandono. Amém? Eu quero que tu aprenda aqui, anote isso aqui, 6 maneiras como você vai apontar para Jesus quando você passar por algum sofrimento. 6 maneiras que nós vemos nesse salmo aqui e que nós aprendemos com Jesus para quando estivermos passando por sofrimento. Primeira delas, louve. Louve. Lê comigo, está com a Bíblia aberta, né? Salmo 22, abre aí. Salmo 22, o versículo é o 3, se eu não me engano. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Continua louvando. Tu acha que Deus te abandonou? Louva Ele. A coisa está ruim? Louva Ele. Mas parece que Deus não responde? Louva Ele. Pastor, mas parece que Deus sequer me ouve. Louva Ele. Aprenda algo com o salmista aqui essa noite. Louve, tu quer apontar, quer que o teu sofrimento seja um reflexo do de Cristo? Tu quer isso? Faz como Jesus. Não murmura, não reclama, não perde a fé. Louva Ele. Ele está entronizado em meus louvores. Tu está orando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas tu está dizendo que Deus está em meio aos louvores. Se tu louva, Deus estará em meio aos louvores. Ou seja, Deus está presente. Louve. Louve a Ele. Por mais que tu sofra, mesmo quando Deus parece que te abandonou, mesmo quando parece que Deus te largou de mão, Ele está presente nos louvores do seu povo. Ele está presente em meio aos louvores da sua família. Em segundo lugar, ore. Obviamente. O que o salmista está fazendo aqui? Oi? Orando. O que Jesus faz na cruz? Ele ora. O que tu e eu temos que fazer? Orar. Nós precisamos orar. A Bíblia fala várias vezes, a Bíblia fala inclusive orar sem cessar. Então não é só quando a coisa está boa. Senhor, muito obrigado pelo salário desse mês, veio mais do que eu esperava. Senhor, muito obrigado, minha esposa fez uma lasanha. Muito obrigado, hoje comemos churrasco. Não é só na coisa boa, é quando está ruim. Senhor, por que isso?
Eu aceito quando vem da tua mão. Eu me submeto à tua vontade e tudo que vem da tua mão. Mas por quê? Por quê? Essa semana, terça-feira, nós fomos a Porto Alegre. A Sofia, minha filha mais velha, 11 anos atrás, ela fez 6 cirurgias no quadril. E nós fomos, ela tem que ir uma vez por ano fazer uma consulta, faz exames, vem como é que tá. E dali um ano, nos vemos de novo daqui um ano. Graças ao bom Deus, está tudo bem. O médico já queria dar alta de tão bem que ela está. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Ele já queria dar alta. Por ele, está liberada, não precisa mais. O correto seria até a fase adulta, quando ela para de crescer. Mas ela está tão bem que o médico disse, está liberada, está de alta. A minha esposa, lógico, ela, doutor, vamos segurar mais um ano, vamos nos ver ano que vem de novo. E aí ela pediu para segurar mais um pouquinho. Mas o que acontece? 11 anos atrás, quando saiu o diagnóstico, a minha filha ela tinha 2 anos. E para esse tipo de situação, para esse tipo de problema que ela tinha, 2 anos já é um diagnóstico tardio. E na época, de acordo com a literatura da medicina, só se faz essa cirurgia até os 4 anos, ou seja, tinha uma janela de 2 anos aí. Uma cirurgia daquela, nós fizemos um orçamento com a médica que diagnosticou. Ela diagnosticou numa consulta do SUS, que a gente quase desistiu de tantos médicos que disseram que estava tudo bem. Mas na época a médica diagnosticou e nós tivemos que marcar uma consulta particular para ela poder dar o valor, porque pelo SUS ela não pode dizer um valor. Ela pode ser processada por isso. E nós fomos lá, pagamos um valor exorbitante da consulta para ela dizer para nós que a cirurgia, a primeira delas, seria 60 mil reais. De um lado só. A primeira cirurgia. Correndo tudo bem. Ela, se precisar de um fio a mais para alguma postura, que não é sutura o nome, né? Para alguma sutura, para alguma coisa. Se precisar de um pino a mais, muda totalmente, é bem mais. Sabe qual foi a minha postura quando cheguei em casa? Geralmente eu falo pro pessoal, eu me arrependo disso, eu pequei. O que eu fiz na época? Eu cheguei, fomos pro meu quarto, minha esposa e eu. A única coisa que a gente fez de imediato foi chorar. Para quem é pai e mãe aqui, a maioria você sabe que tu não quer ver a tua filha passar por uma coisa dessa. Nem perto disso. Tudo que eu fiz foi ir pro meu quarto chorar. Primeira coisa, eu não sabia fazer outra coisa, eu fui lá chorar. Depois, quando eu conseguia já parar de suspirar, sabe? Aí eu falei ao Senhor assim, por que isso? Só que eu fui além. Eu não fiquei como salmista, sabe? Só o porquê. O meu pecado foi desafiar o Senhor. Eu disse, por que tu não colocou isso em mim? Como se eu soubesse o que era melhor do que Deus. Como se eu soubesse, Deus, tu não sabe fazer as coisas direito. Tinha que ter feito assim. Eu não apontei para esse sofrimento do passado na época. Hoje eu faria diferente. Eu deveria ter parado no porquê. Eu deveria ter parado ali. Tu entende o que eu estou falando? Sim ou não? Esse sofrimento que nós temos ainda hoje, e Jesus fala isso, no mundo tereis aflição. Precisa apontar para o nosso Salvador. Precisa apontar. Então, quando tu estiver sofrendo, passando por alguma luta, alguma crise, ora. Ora. Em terceiro lugar, confia. Confia.
Nos momentos mais sombrios de desamparo, que tu estiver experimentando desamparo, clama a Deus. Clama, como o salmista fez aqui. Ele acha que foi abandonado e ele clama a esse Deus, porque é nele que ele confia. Tanto que diversas vezes ele fala: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu porto seguro. O Senhor é em quem eu confio. Deus ouve a tua oração. Ele está presente no teu sofrimento. Tu tem que confiar nisso. Ainda que pareça, ainda que tu pense: Deus meu, por que me desamparaste? Confia, Ele está ali. Às vezes Ele está em silêncio. Às vezes Ele está quieto. Tu tem que confiar. Confia em Deus. Ele está atento aos teus caminhos. Ele está atento às tuas súplicas. Ele está atento ao teu sofrimento. Deixa eu falar uma coisa que parece clichê aqui para ti. Presta atenção. Deus está atento a cada lágrima que tu derrama. Deus está atento a cada lágrima que tu derrama. O sofrimento para o cristão é caro demais para o Senhor. É caro demais para Deus. O teu e o meu sofrimento apontam para o Senhor de uma forma que a gente sequer imagina. Deus faz muito por meio disso. Ele está atento a tua e as minhas lágrimas. Em quarto lugar, persevere. Persevere. Deus acolhe as nossas orações sinceras, aquelas genuínas, aquelas que vêm do mais íntimo do nosso ser, mesmo quando elas são carregadas de dúvida e sofrimento. Sabe quando tu faz uma oração e tu tem dúvida? No fundo tu não tem certeza se é o que Deus quer, se Deus vai te responder, se Deus vai aliviar. Ainda assim, tu persevera, porque Deus está te ouvindo. A ausência momentânea de uma resposta da parte de Deus é um plano maior de Deus para ti e para mim. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Persevere. Em quinto lugar, sofra como Cristo. Sofra como teu e meu Senhor. Sofra como Jesus. Jesus experimentou desamparo e solidão. Ele foi desamparado. Não só ele teve um sentimento de desamparo, ele foi, de fato, desamparado na cruz. Abandonado na cruz. Ele experimentou isso. Deus se identifica com o teu e o meu sofrimento. Dani falou aqui no início, o pastor Daniel disse isso aqui. Deus se identifica porque Ele sabe exatamente o que tu passa. Deus sabe não só porque Ele é onisciente, também, mas agora porque Ele experimentou o sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Deus se identifica com o teu e o meu sofrimento. Deus se identifica com aquilo que nós passamos, porque Ele mesmo passou. Em sexto lugar, por último, se alegre. Alegre-se. O cristão isso aqui é uma coisa de louco. Não dá para entender. O cristão, ele está suportando, ele está sofrendo, ele está padecendo e ele está alegre. O teu e o meu sofrimento precisam ser uma fonte de alegria. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. O teu e o meu sofrimento, a tua e a minha dor, a tua e a minha crise, a tua e a minha sensação de abandono, precisam ser fonte de alegria. Presta atenção nesses três textos aqui. Filipenses 3:10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Paulo está dizendo, eu quero isso. Eu quero. Como que uma pessoa em sã consciência quer sofrer? Como que alguém
no domínio da sua mente, vai dizer isso: eu quero sofrer. E Paulo está dizendo: eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Tiago, capítulo 1, verso 2, Tiago escreve assim: meus irmãos, e ele está escrevendo à igreja, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tenham por motivo de grande alegria passar por provação. Quando tu e eu passamos por provação, isso precisa gerar alegria em nós. Só que isso é uma dificuldade. É tão difícil. 1 Pedro 4,13, Pedro escreve assim: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a tua alegria é proporcional ao teu sofrimento. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A tua alegria deve ser proporcional ao teu sofrimento. Dorme com essa. Dorme com isso. Em meio a desamparo, aflição e morte, dor, gemido, crise, quando a tua alma está clamando, quando tua alma está... A única coisa que resta, a única coisa que sobra, a única coisa que tem como recurso ainda para ti, é clamar e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É nesses momentos em que há esperança. É nesse momento em que tem esperança da parte de Deus para ti. É nesses momentos que Deus quer que tu entenda, que Ele quer que tu creia, que Ele quer que tu persevere, que Ele quer que tu resista, que Ele quer que tu avance, que Ele quer que tu lute. É nesses momentos que Deus quer de ti fidelidade, firmeza. Afinal de contas, é nesse momento em que ele suportou a maior necessidade de fidelidade, de perseverança. Foi no momento do abandono. Ali, naquele momento, ele foi fiel. Naquele momento, ele não vacilou. Naquele momento, ele não desesperou. Naquele momento, ele não abandonou também. Porque ele tinha uma missão a cumprir. E essa missão era que hoje você e eu tivéssemos salvação no seu nome. Amém? Fica de pé. Jesus, naquele momento de desamparo, de abandono, ele olha para ti. O sofrimento dele aponta para ti. Assim como o de Davi apontou para o dele, e o nosso precisa apontar para ele. Jesus, naquela cruz que ele não merecia. Ele não merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então ele não merecia aquele salário ali. Aquele pagamento, aquele boleto era meu e teu. Aquela dívida era minha e tua. Nós que tínhamos que acertar isso. Sabe quando nós ia acertar? Nem 1 milhão de anos. Porque a gente simplesmente não consegue. Tem que vir o próprio Senhor, o Filho, e passar por isso, por causa de mim e de você. E passar por abandono. Algo que ele tinha com Deus. Ele fala na oração de João 17, que havia comunhão com o Pai na eternidade. Para Jesus é algo novo. É terrível, é o inferno. Passar por algum momento sem o Pai com ele.
sem a presença do Pai ao seu lado, sem o Pai junto dele, é o inferno. Tu precisa entender que uma vida menos alguns anos, menos alguns meses, algumas semanas, tu precisa entender que alguns segundos longe de Deus é o inferno. É o inferno ficar distante do Senhor, independente de quanto tempo seja. A distância do Senhor é o inferno. Foi isso que Jesus suportou por causa de mim e de você. Esse sofrimento dele foi sentido também pelos nossos irmãos. Aquela sexta-feira à noite, a Bíblia não dá muitos relatos sobre isso, ela não entra em muitos detalhes sobre isso, mas uma coisa é certa. Uma coisa com certeza eu posso afirmar aqui, sem medo de errar. Os discípulos estavam apavorados. Porque eles estavam sentindo o desamparo, queiram ou não, o seu melhor amigo tinha morrido. Eles perderam o seu mestre, seu melhor amigo. Eles perderam aquele que eles viram realizar milagres, aquele que eles viram ensinar a palavra de Deus da forma mais fiel possível, porque ele era a própria palavra de Deus. Eles perderam aquele que era o seu treinador. Eles perderam o seu melhor amigo. Naquela sexta noite, exatamente como nós estamos aqui, eles estavam de luto. Hoje, agora, 2000 anos depois, para nós é tranquilo dizer, a gente sabe que não ficou assim. Mas imagine por um momento aqueles cristãos, imagine por um momento aqueles discípulos, sem saber qual era o plano de Deus para os dias seguintes. Sem saber se de fato haveria um plano. Quem sabe eles estavam pensando, Deus me desamparou. Quem sabe o que eles estavam pensando para o domingo de manhã? Porque nós estamos na sexta-noite, mas sabemos o que vem no domingo de manhã. Nós sabemos que a coisa não para por aí. Naquele exato momento, ou neste exato momento, 2000 anos atrás, havia muito choro, dor, lamento. Já parou para pensar nisso? Inclina a tua cabeça. Comece a rogar ao Pai. Comece a abrir o teu coração para Ele, assim como o salmista, assim como o nosso Senhor. Confesse a Deus aquilo que está no mais íntimo do teu ser. Confessa a Ele, abre o teu coração. Abre o teu coração ao Senhor e diz para Ele tudo que está aí dentro. Fala para Ele aquilo que tu não fala para as outras pessoas, aquilo que tu não fala nem mesmo para o teu cônjuge. Coloca diante do Senhor aquilo que está no teu mais íntimo. Lembra do pai do menino? Ele pede a Jesus que o cure. E Jesus diz, tu crê? Ele diz, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Abre o teu coração ao Senhor. Abre o teu coração ao Senhor. Diz, Senhor, isso aqui está sendo difícil. Neste ponto aqui, está tudo uma bênção, está tudo bom, mas nisso aqui, nós temos uma dificuldade em abrir o peito, nós temos uma dificuldade em falar daquilo que nos amedronta, daquilo que nos enfraquece, nós temos dificuldade em falar daquilo que pode pegar mal diante dos outros.
Nós temos dificuldade em chegar diante dos irmãos e dizer: isso aqui está difícil, isso aqui não está bom. O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Deus recebe de ti isso aí, entrega a Ele, confessa a Ele, pede a Ele, clama a Ele, oferece a Deus, oferta a Deus os teus maiores medos, dúvidas, fracassos. Oferta a Deus, entrega a Ele como sacrifício e deixe nesse altar. Confie, persevere, louve, ore a Deus, ore ao Senhor. Levanta a tua voz, meu irmão. Levanta a tua voz, minha irmã. Nessa noite aqui, Deus tem algo para alguém. E eu não sei o que é. Eu não posso dizer o que é. Mas algo está sendo deixado para alguém aqui. Soberano Deus, Pai eterno, amável, louvável, engrandecido seja o teu nome, porque tu fez algo que certamente nenhum de nós faria, que é dar o próprio Filho. Eu falei aqui, Senhor, sobre o sofrimento de Cristo ao sentir esse desamparo, o abandono. Mas quão doloroso não foi para ti também ver o teu filho naquela cruz, carregando algo que não era dele, sofrendo uma dor que não era dele, pagando uma dívida que não era dele, sendo escorraçado, sofrendo chacota e zombaria que não eram para ele. Bendito é o teu nome, Senhor, que ao nos dar a maior das bênçãos, sofre o pior dos prejuízos, que é sofrer a perda do filho. Bendito é o teu nome, Jesus, que para nos ter contigo, padece o pior da maldade humana. O maior dos crimes foi cometido contra ti. A maior das injustiças, quem sofreu foi tu. O pior dos abandonos, quem experimentou foi tu.
Tudo isso planejado desde a eternidade, para que pudéssemos estar aqui hoje. E tudo que temos que fazer é entregar-nos a Ti. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, somos Teus. Toma, Senhor, pega. Pega, Senhor. Mas nos ajude. Muitas vezes a gente quer tomar da Tua mão de volta. Muitas vezes a gente quer pegar de volta o controle da nossa vida, a administração dos nossos sentimentos, as nossas motivações. Toma-nos, Senhor. Se não for para ser assim, que se ferre tudo, que se exploda. Se não for para sermos inteiramente Teus, não nos deixa, Senhor, nos enganarmos a nós mesmos. Não deixa que a gente se engane, Senhor, achando que somos crentes, que somos cristãos, se não for para sermos inteiramente Teus, se não for para Tu ter o domínio da nossa vida, em sua totalidade. Tu padeceu, Senhor, Tu padeceu dores inimagináveis, ainda que a pior dor humana fosse derramada sobre nós, não seria capaz de pagar a dívida eterna que tínhamos. E esse é o problema. Esse é o problema, Senhor, porque o pecado causa uma dívida eterna. E a gente é tão mesquinho, precisa tanto de ajuda, que ainda depois da salvação, às vezes a gente ainda peca, a gente faz o que Tu não quer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faz-nos odiar o pecado. Faz-nos odiar aquilo que Tu odeia. Faz-nos ter nojo, Senhor, do pecado. Faz-nos ter asco daquilo que Tu não suporta. Ajuda-nos. Aquele sofrimento que apontou para nós, Senhor, que seja recebido por nós com fé, com gratidão. Torna-nos gratos a Ti. Não só gratos da boca para fora, mas gratos no nosso mais íntimo. E que essa gratidão no mais íntimo se expresse por meio de ações de graças. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja